compartilhe bons momentos. Divulgue a Rádio CPAD. www.radiocpad.com.br. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 5. O lamento de Jó. Olá pessoal, a paz do Senhor. Estamos de volta para estudarmos mais uma lição bíblica na nossa escola dominical. Estamos estudando neste trimestre mais uma lição sobre o livro de Jó. Estamos estudando o livro de Jó. Hoje a nossa lição é a lição de número 5. E a lição de número 5 é intitulada O Lamento de Jó. Ou como Jó lamentou. Na verdade, como Jó realmente gemeu. E nós vamos entender isso nesta lição. As lições que esta lição nos traz são muito importantes para nós. Por isso eu quero convidar você a mergulhar conosco no estudo desta lição. Nós temos aí o objetivo geral, que você pode consultar na revista, que deve nortear o estudo desta revista, lembrando que os objetivos, tanto o geral como os objetivos específicos, que são de número 3, devem orientar os professores, os superintendentes de EBD, os coordenadores, que rumo tomar, a didática usar nesta lição, tá bom, pessoal? Pois bem, vamos lá para a introdução dessa lição. Eu falei sobre esse lamento de Jó, que é uma leitura do capítulo 3, que tem 26 versículos, está aí a leitura em classe, que Jó vai mostrar, ou este capítulo vai mostrar que a gente precisa de um sentido para viver. A gente precisa ter um sentido para conduzir a vida. Eu citei recentemente, numa live que fiz, sobre uma obra de Viktor Frankl, que é um sobrevivente do nazismo que escapou de um campo de concentração, sobreviveu, e ele desenvolveu uma terapia chamada logoterapia. Mas o livro dele, que tem o título Em Busca do Sentido, é muito interessante para explicar que, como ser humano, a gente precisa de um alvo, de um objetivo para viver, de um sentido. Essa cultura que a gente chama pós-moderna, a partir aí dos anos 60, 70, é a cultura do vazio, é a cultura onde caiu os ideais, onde foi destruídas as metas narrativas, e isso colocou o ser humano num dilema, Tem um prêmio Nobel de Química, Ilya Prigogine, que ele chama o fim das certezas, Então, de fato, essa é a cultura de hoje. E como nada que acontece debaixo do sol é novo, o livro de Jó vai nos mostrar que a gente não pode viver sem um sentido. Principalmente esse capítulo que eu intitulei aí, o Lamento de Jó. Na verdade, é um grande lamento dividido em 3 partes. O primeiro lamento que eu coloquei aí é porque nasci. Veja só, a dor de Jó era tão intensa, o seu drama era realmente uma coisa impressionante, que ele faz essa pergunta: por que nasci? Porque Jó via a sua situação a partir do seu sofrimento. O que ele
Ele quer mostrar que isso tudo aconteceu por causa da sua vinda a este mundo. Então, a sua não existência lhe pouparia deste sofrimento. Então, veja que coisa interessante. E isso é importante a gente sublinhar aqui, porque Jó, ele não sabia, como eu já disse em lições anteriores, dos bastidores, do que estava acontecendo. Ele não sabia aí de um projeto divino com ele, né? Nem dos ardis de Satanás que estavam sendo tramados. Então Jó, ele reclama mesmo, né? Embora nunca tenha blasfemado, mas ele reclamou. É interessante que a hinologia, os hinos hoje, eles retratam apenas o Jó do prólogo, né? Mas não mostra o Jó aí do meio do livro, né? Ou então o Jó do final. Mas esse Jó que está intermediário é um Jó que sofreu, um Jó que resmungou, um Jó que até nos representa mais. Porque muitas vezes esses hinos são muito triunfalistas, são muito fora da realidade, né? E o Jó do capítulo 3 para frente é o Jó humano. É o Jó que assume a sua condição humana, é o Jó que geme, é o Jó que sofre, é o Jó que passa por adversidade, é o Jó que nos representa, viu? Então, porque nasci, representa, eu falei da dor profunda de Jó. No livro de apoio eu exploro isso de uma forma mais profunda, com análise aí do texto hebraico, a gente vai explicando muito mais essa questão do sentido. Em que lugar da memória viesse o esquecimento, né? Eu coloquei isso, pessoal, vou apenas citar aqui, neste momento de dor, Jó não amaldiçoou a Deus como Satanás previa. Em vez disso, amaldiçoou o dia de seu nascimento. No lugar de ser uma ocasião de grande celebração, como deveria ser o aniversário de uma criança que nasceu, ele não tinha nada que ele via para comemorar no meio dessa dor. Para o homem de Uz, esse dia teria de ser apagado da memória. Olha, gente, a gente precisa trazer aqui uma coisa interessante. Deus não quer, ou a gente não vê Deus nos censurando, vamos especificar mais assim, quando a gente expressa nossas emoções. É evidente que, como nós aprendemos com Jó, Jó não foi um sacrílego, ele não blasfemou, Jó não amaldiçoou a Deus de forma alguma. Mas Jó reclamou, Jó assumiu sua condição humana, Jó chorou, Jó realmente fez aquilo que muitas pessoas negam. Será porque eu sou cristão? Será porque eu sou um crente? Eu não devo expressar emoções negativas, demonstrar que estou sofrendo? Nada disso. Nós somos humanos. Quando a teologia da prosperidade veio negando o poder da doença, o poder da dor, do sofrimento, tinha pregadores da prosperidade que ia cobrar remédio escondido. Porque ele achava que um super-homem não poderia alguém ele cair num flagrante aí de estar comprando medicamentos, né? Então isso não existe. Nós somos seres numa condição humana, evidentemente, nós temos a graça de Deus e como exercitar a nossa fé e buscar o poder curador de Deus, mas isso não nega a nossa condição humana, é preciso saber disso. Ele diz também que em vez da ordem viesse o caos. Eu acho isso assim uma linguagem poética tão extraordinária, né, que Jó usou, que ele usa essa figura do caos. No texto hebraico isso é muito mais específico, eu expliquei isso no livro de apoio. Nós mencionamos o desejo de Jó para que o dia de seu nascimento não tivesse entrado no calendário, que dessa forma, escute aqui, tanto esse dia como a noite jamais tivesse existido. No lugar da luz que raiou por ocasião do nascimento dele, que revelou todo o seu sofrimento, o patriarca desejou que as trevas dominassem. É por isso que ele fala do caos. Se tivesse um caos, nada daquilo iam ver o seu sofrimento, a sua humilhação, né? E a gente fala na humilhação, naquilo que a gente chama cultura da vergonha, que o nome valia muito, até que é uma característica também depois da literatura sapiencial, como Provérbios 22:1, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Para Jó, isso valia muito mais, né?
O segundo lamento de Jó, porque não nasce morto, descansando em paz. Então, o que nós colocamos aqui? Que há uma mudança aqui do reclamar, aliás, do amaldiçoar por reclamar. Jó amaldiçoou o seu dia do nascimento, agora ele está reclamando. É interessante isso, porque mostra esse lado de Jó, que representa a humanidade. Representa o sofredor também. Representa a pessoa carente da graça de Deus na sua condição humana. Lembremos-nos sempre disso. Jó passa a reclamar por não ter nascido morto. Para ele nascer morto teria sido melhor do que existir naquelas condições. Olha, é evidente que isso aqui jamais pode ser usado, como alguns autores falam, eu citei no livro de apoio, e aí casando com Eclesiastes, que fala sobre aborto, alguns tentam justificar o aborto a partir disso, mas não é isso que o texto está mostrando, né? Jó não vai mostrar sobre isso, nem tampouco a questão do suicídio. Eu sei que a questão do suicídio é uma questão complexa, envolve várias coisas, que a gente precisa analisar, não podemos ser simplistas nesse campo, nesta área, mas o certo é que Jó, isso é da cultura hebraica também, ele desejou morrer como Elias queria morrer também, desejou o dia da morte, Jeremias, debaixo dessa tensão, mas jamais pensar em dar cabo à própria vida, jamais pensar em se matar. Então isso é uma mensagem para você, para nós, somos cristãos, nós devemos valorizar a vida e buscar no Cristo respostas que nós não estamos vendo onde estão, e que Jó não via também. Eu citei no livro de apoio o Rev Zacarias, que é um autor que recentemente partiu para o Senhor, um grande autor, na verdade, de literatura apologética, onde ele dá um testemunho dramático da sua vida, quando não conhecia Jesus, tentou suicídio. Mas ele diz que jamais faria isso agora como um cristão que tinha a revelação de Deus, a palavra de Deus. Então é isso que a gente precisa ver. Como Paulo, carcereiro, que estava preso quando as portas da prisão se abriram, capítulo 16 do livro de Atos, o texto é bem claro em dizer que ele pega da espada e ia se suicidar. E Paulo grita, não te faça nenhum mal que nós aqui estamos. Então Paulo vê o suicídio aí como mal. Eu tratei no livro aí mais com as notas aí para ajudar nesse entendimento, mas a mensagem da Bíblia é bem clara. O Rev Zacarias fala de uma falta de fé, o extremo da falta de fé. A gente precisa entender que o nosso Deus é grande e nós devemos nos refugiar nele. E o que eu coloco aqui, coloquei no livro, é que qualquer estímulo ao suicídio deve ser retirado. Deve ser retirado. Nós temos que promover a vida, nós temos que estimular e pregar uma teologia que se promova a vida. Se promova a vida. Nós não vamos aqui entrar no julgamento moral, nós não temos espaço para isso aqui, mas a luz da palavra de Deus, a lição de Jó, é isso. Embora passa por tantas coisas, mas sobreviveu dando glória a Deus. O segundo lamento de Jó, que nós estamos mostrando aqui, porque não nasci morto, eu citei isso aqui agora, livre de tribulação. Por quê? Porque para ele, se tivesse nascido morto, estava livre da tribulação, estava livre dessa situação calamitosa, vexatória, que sobreveio sobre ele, Então isso é importante a gente destacar nesta lição. O terceiro ponto eu coloquei aí, o terceiro lamento de Jó, porque continua vivo. Olha só, ele geme pelo seu nascimento, porque não morreu quando nasceu, e agora porque continuava vivo. Para ele estava sendo um escárnio. Para ele estava sendo uma situação realmente vexatória. Uma ignomínia tremenda, Mas isso vai mostrando esse lado, essa condição humana de Jó, e como Deus está trabalhando nisso. É por isso que eu chamo no livro que Jó é a graça oculta. A graça de Deus, embora Jó não tenha consciência dela ali, ele chega até a pensar que Deus é o adversário dele, está contra ele, mas a graça está lá.
A graça oculta, mas estava trabalhando na vida dele. Ele vai fazer a pergunta, vale a pena viver? Será que estaria sem o favor de Deus? Né? Então, meus amados irmãos, nesta lição, que é o lamento de Jó, tem lições riquíssimas para nós. A primeira delas, que eu acho aqui, é que vai mostrar a nossa condição humana. Que nós estamos num mundo imperfeito, né, num mundo pós-queda, e que nós temos a graça de Deus, nós temos a cruz do Cristo vivo, de Jesus, que morreu por nós, e que nos dá uma certeza. Veja que Jó não tinha essa luz ainda, ele estava no Velho Testamento, ele estava ainda, o que a gente chama de uma revelação progressiva, mas hoje nós temos a revelação completa em Cristo. Né? E a gente precisa trazer isso para você hoje, para você tomar alento, tá bom, pessoal? Eu vou ficar por aqui com esta lição, mas é uma lição riquíssima, você pode explorar muito mais, pegando o livro de apoio, né, da Escola Dominical, outras literaturas que nós colocamos aí no subsídio, aliás, na bibliografia, para lhe ajudar, tá bom? Então, Deus te abençoe, seja ricamente abençoado na pessoa bendita de Jesus. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.